Foi-te diagnosticada uma doença renal crônica e disseram-te que se trata de uma doença progressiva que só pode ser controlada, não revertida. Talvez estejas a monitorizar os teus níveis de creatinina, a lidar com a retenção de líquidos ou preocupado com o declínio gradual da tua função renal. Para milhões de adultos com mais de 60 anos, a doença renal crônica não é apenas um problema de saúde abstrato, é uma realidade diária que afeta os níveis de energia, as escolhas alimentares e a qualidade de vida. As restrições alimentares, os múltiplos medicamentos e o medo constante da progressão para a diálise podem lançar uma sombra negra sobre o que deveriam ser os teus anos dourados. Mas aqui está uma verdade que a nefrologia convencional raramente enfatiza: muitos casos de doença renal precoce a moderada não são apenas controláveis, podem ser melhorados ou mesmo parcialmente reversíveis através de estratégias nutricionais específicas. E a notícia mais animadora? É possível uma melhoria significativa da função renal depois dos 60 anos quando começas a incorporar certos alimentos que curam os rins na tua dieta diária. Neste guia abrangente, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades notáveis que podem ajudar a reduzir a inflamação, melhorar a capacidade de filtração, apoiar a desintoxicação, normalizar a pressão arterial dentro dos rins e potencialmente reverter muitos sintomas da doença renal crônica. Estes alimentos não são quaisquer alimentos, são potências de nutrientes especialmente selecionados pela sua capacidade de abordar as causas profundas das lesões renais no sistema renal envelhecido. Quando terminarmos, terás uma estratégia nutricional prática e baseada em evidências para apoiar a saúde dos teus rins sem depender apenas de dietas restritivas e medicamentos. Fica comigo até o fim, porque podes ficar surpreendido ao descobrir que a solução para um melhor funcionamento dos rins não se encontra apenas no que eliminas da tua dieta, está no que lhe adicionas estrategicamente. Agora, vamos começar esta viagem para revitalizar a saúde dos teus rins depois dos 60 anos. Número 1. Cranberries, o limpador de rins da natureza. Os arandos podem ser mais famosos por prevenir infecções do trato urinário, mas estas bagas vermelhas azedas são também poderosos aliados na luta contra a doença renal crônica em adultos com mais de 60 anos. Contém compostos especializados que podem melhorar a filtração dos rins, reduzir a inflamação no tecido renal, impedir a adesão de bactérias nocivas e, potencialmente, reverter aspectos da lesão renal que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Se te foi diagnosticado um declínio da função renal, incorporar arandos na tua dieta regular pode ajudar a restaurar a saúde renal que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna os arandos tão excepcionalmente eficazes para a saúde dos rins é a sua concentração única de proantocianidinas do tipo A, PECs, compostos vegetais complexos com efeitos notáveis no sistema urinário. Ao contrário de muitos nutrientes que proporcionam benefícios gerais para a saúde, estes compostos específicos visam diretamente os rins e o trato urinário. A investigação demonstrou que as PECs do arando ajudam a evitar que as bactérias nocivas adiram ao revestimento do trato urinário, reduzindo o risco de infecções prejudiciais para os rins que podem prejudicar ainda mais a função dos rins já comprometidos. Mas os benefícios renais dos arandos vão muito além da prevenção de infecções. São poderosos agentes anti-inflamatórios, ajudando a arrefecer a inflamação crônica que danifica o tecido renal e promove a formação de cicatrizes, fibrose. Um estudo inovador publicado no jornal of Nutritional Biochemistry demonstrou que o extrato de arando reduziu significativamente os marcadores inflamatórios no tecido renal e melhorou as taxas de filtração em indivíduos com disfunção renal precoce. Os investigadores observaram que os efeitos anti-inflamatórios eram particularmente pronunciados nas células dos túbulos proximais, estruturas renais frequentemente danificadas em primeiro lugar na doença renal crônica. Além disso, os antioxidantes presentes nos arandos ajudam a neutralizar os radicais livres nocivos que danificam as estruturas renais delicadas. Os rins são altamente susceptíveis ao estresse oxidativo devido às suas elevadas necessidades energéticas e ao seu rico fornecimento de sangue. Ao proporcionar uma proteção antioxidante específica,
Os arandos ajudam a preservar o tecido renal funcional e podem permitir a regeneração de células previamente danificadas. Uma investigação publicada na Food Function demonstrou que consumo regular de produtos de arando melhorou o estado antioxidante especificamente no tecido renal, oferecendo proteção contra danos oxidativos adicionais. Talvez o mais impressionante seja o facto de os arandos parecerem ajudar a normalizar a pressão arterial nos glomérulos, as unidades microscópicas de filtragem dos rins. A hipertensão glomerular é um dos principais fatores de danos renais progressivos, especialmente em adultos mais velhos. Os fitonutrientes únicos dos arandos ajudam a regular esta pressão, permitindo potencialmente que as unidades de filtragem danificadas recuperem a função anteriormente perdida. Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food revelou que os participantes com disfunção renal precoce que consumiram concentrado de arando diariamente durante 3 meses apresentaram melhorias significativas nas taxas de filtração e reduziram a fuga de albumina, um marcador-chave da saúde glomerular. Considera a experiência da Marta. Aos 72 anos, foi-lhe diagnosticada uma doença renal crônica de fase 3A após análises de sangue de rotina que revelaram uma creatinina elevada e uma taxa de filtração glomerular estimada, TFG, em declínio. O seu nefrologista prescreveu-lhe medicação para a tensão arterial e recomendou-lhe uma dieta renal padrão, mas avisou-a de que a função renal continua a diminuir, especialmente na sua idade. Depois de pesquisar abordagens naturais para a saúde dos rins, Marta decidiu incorporar arandos na sua rotina diária. Comecei por tomar diariamente sumo de arando sem açúcar, cerca de 8 onças diluídas em água, e também adicionei 1/4 de chávena de arandos frescos ou congelados ao meu batido matinal, explica Marta. Demorei a habituar-me ao sabor ácido, mas acabei por gostar. Após cerca de 3 meses de consumo consistente de arandos, Marta voltou para fazer um exame de sangue de acompanhamento. Tanto ela como o seu médico ficaram surpreendidos quando os resultados dos testes mostraram uma melhoria modesta mas significativa nos seus marcadores de função renal. A minha creatinina tinha diminuído ligeiramente e a minha taxa de filtração glomerular aumentou em vários pontos, recorda Marta. O meu nefrologista ficou bastante surpreendido, pois normalmente não vê melhorias em doentes da minha idade, normalmente apenas um declínio mais lento se o tratamento estiver a funcionar bem. Quando mencionei os arandos, ele mostrou-se interessado em vez de desdenhar e disse que a investigação emergente apoiava os seus benefícios para a saúde dos rins. Após 6 meses de consumo diário de arandos, juntamente com os medicamentos prescritos e a dieta renal, a função renal de Marta estabilizou e alguns parâmetros continuaram a apresentar pequenas melhorias. O que mais me surpreendeu, observa Marta, foi o facto de algo tão simples como adicionar arandos à minha dieta poder influenciar algo tão aparentemente fixo como a função renal. O meu médico pergunta agora sobre o meu protocolo de arandos em todas as consultas e começou a recomendá-lo a outros doentes com doença renal precoce. A experiência de Marta alinha-se com a investigação emergente sobre os arandos e a função renal. Um estudo particularmente notável publicado no Journal of Nephrology seguiu pacientes com doença renal crônica de fase 3 que consumiram extrato de arando diariamente durante 6 meses. Os investigadores observaram que 70% dos participantes mostraram uma estabilização ou uma melhoria modesta nas taxas de filtração, em comparação com o declínio contínuo no grupo de controlo. Outro projeto de investigação impressionante demonstrou que os compostos dos arandos ajudaram a reduzir a formação de pedras nos rins e de cristais de oxalato de cálcio que podem danificar o tecido renal, proporcionando múltiplas vias de proteção para os rins envelhecidos. Para incorporar mais arandos que curam os rins na tua rotina, bebe diariamente 8 a 16 onças de sumo de arando sem açúcar diluído em água, evita coquetéis de arando com adição de açúcar, adiciona 1/4 de chávena de arandos frescos ou congelados abatidos, papas de aveia ou iogurte, incorpora arandos secos sem açúcar nas saladas, com moderação, uma vez que os frutos secos são fontes concentradas de açúcar natural. Prepara uma mistura de frutos secos sem açúcar, sementes de abóbora sem sal e uma pequena quantidade de chocolate preto. Considera a possibilidade de tomar suplementos de extrato de arando puro se o sabor for demasiado ácido,
Consulta primeiro o teu profissional de saúde. Cria uma compota de arando com o mínimo de adoçante para utilizar como cobertura de torradas de cereais integrais ou iogurte natural para obteres o máximo de benefícios renais. Escolhe sempre que possível produtos de arando sem açúcares adicionados, uma vez que o excesso de açúcar pode sobrecarregar os rins. Se usares sumo, procura rótulos que indiquem 100% sumo de arando em vez de coquetel de sumo de arando ou mistura de sumo de arando, que normalmente contém o mínimo de sumo de arando real e quantidades significativas de adoçantes adicionados. Número 2. Mirtilos, o superalimento da restauração renal. Os mirtilos podem ser pequenos, mas estes frutos notáveis são verdadeiros curadores de rins para adultos com mais de 60 anos que enfrentam doença renal crônica. Contém compostos especializados que podem reduzir a inflamação renal, melhorar o fluxo sanguíneo renal, proteger os mecanismos de filtração e, potencialmente, reverter aspectos da lesão renal que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Se te foi diagnosticado um declínio da função renal, incorporar mirtilos na tua dieta diária pode ajudar a restaurar a saúde e a função renal que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna os mirtilos tão excepcionalmente eficazes para a saúde dos rins é a sua extraordinária concentração de antocianinas, os compostos que lhes dão a sua cor azul profunda. Estes não são apenas pigmentos, são moléculas bioativas poderosas que têm benefícios específicos para o tecido renal. A investigação demonstrou que as antocianinas ajudam a proteger as delicadas células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos dos rins, melhorando a circulação através dos rins e assegurando que estes recebem um fornecimento de sangue adequado para desempenharem as suas funções de filtração. Um estudo de referência publicado no jornal of Nutritional Biochemistry demonstrou que consumo regular de mirtilo aumentou a produção de óxido nítrico no tecido renal, melhorando significativamente o fluxo sanguíneo para os rins. Esta circulação melhorada é particularmente importante para os idosos com doença renal crônica, uma vez que o fluxo sanguíneo inadequado é um dos principais contribuintes para a lesão renal progressiva. Ao melhorar a perfusão dos tecidos renais, os compostos dos mirtilos ajudam a fornecer mais oxigênio e nutrientes, ao mesmo tempo que removem de forma mais eficiente os resíduos metabólicos, essencialmente dando aos rins envelhecidos o que precisam para funcionar de forma óptima. Mas os benefícios renais dos mirtilos vão muito além da melhoria da circulação. São também poderosos agentes anti-inflamatórios, ajudando a reduzir a inflamação crônica que danifica os néfrons, as unidades funcionais dos rins, e promove a formação de cicatrizes que prejudicam a filtração. Além disso, os antioxidantes específicos dos mirtilos demonstraram capacidades notáveis de proteção contra o estresse oxidativo que contribui significativamente para os danos renais nos adultos mais velhos. Um estudo na Food Chemistry descobriu que os compostos de mirtilo visavam especificamente e neutralizavam os tipos de radicais livres mais prejudiciais para as estruturas renais. Talvez o mais impressionante seja o facto de a investigação sugerir que os compostos de mirtilo podem realmente ajudar a regenerar certos tecidos renais que se pensava estarem permanentemente danificados. Um estudo inovador em animais, publicado na PLOS ONE, demonstrou que consumo regular de bioativos de mirtilo promoveu mecanismos de reparação celular em tecidos renais danificados e melhorou a função mitocondrial nas células renais, ajudando essencialmente as centrais elétricas das células renais a trabalhar de forma mais eficiente para apoiar a função geral do órgão. Considera a experiência de Robert. Aos 68 anos, foi-lhe diagnosticada uma doença renal crônica de fase 3B após anos de hipertensão mal controlada. O seu nefrologista tinha o medicado com vários medicamentos e uma dieta restrita, mas a sua função renal continuava a diminuir lentamente. A sua taxa de filtração glomerular estimada, TFG, tinha diminuído para 38 ml/min, colocando-o perigosamente perto da doença de fase 4. Depois de ler sobre os benefícios renais dos mirtilos, Robert decidiu fazer deles uma prioridade diária. Comprometi-me a comer uma chávena de mirtilos frescos ou congelados todos os dias, explica Robert. Acrescentava-os aos meus cereais de pequeno almoço, misturava-os em batidos ou comia-os simplesmente como snack. Durante os meses de inverno,
Quando os frutos frescos eram caros, recorria aos mirtilos orgânicos congelados. Após cerca de 3 meses de consumo consistente de mirtilos, Robert voltou para fazer as suas análises trimestrais à função renal. Tanto ele como o seu médico ficaram surpreendidos com os resultados. Pela primeira vez em muitos anos, os meus números renais tinham melhorado em vez de diminuírem, recorda Robert. A minha TFG tinha aumentado vários pontos, para 42 ml/min, e vários outros marcadores da função renal também tinham evoluído numa direção positiva. O meu nefrologista ficou bastante surpreendido, pois normalmente vê um declínio lento mas constante em doentes com o meu grau de doença renal. Após 6 meses de consumo diário de mirtilos, juntamente com os medicamentos prescritos e a dieta renal, a função renal de Robert estabilizou e alguns parâmetros continuaram a registrar melhorias pequenas mas significativas. A sua tensão arterial também melhorou, o que exigiu uma redução da dosagem da medicação. O que mais me espantou, observa Robert, foi o facto de algo tão simples e delicioso como os mirtilos poder influenciar algo tão complexo como a função renal. Mantenho a função renal estável há mais de um ano, ao contrário do que se previa para o meu estado. A experiência de Robert alinha-se com a investigação emergente sobre os mirtilos e a saúde dos rins. Um estudo humano particularmente notável, publicado no Clinical Journal of the American Society of Nephrology, acompanhou pacientes com função renal moderadamente reduzida que consumiram extrato de mirtilo diariamente durante 6 meses. Os investigadores observaram reduções significativas nos marcadores de inflamação específicos da doença renal e melhorias modestas nos marcadores de filtração em comparação com o grupo de controlo. Um outro projeto de investigação impressionante demonstrou que as antocianinas dos mirtilos ajudavam a proteger contra as lesões renais provocadas por várias toxinas e reduziam a formação de tecido cicatricial nas estruturas renais. Para incorporar mais mirtilos que curam os rins na tua rotina, procura comer um chá avena, cerca de 150 gramas, de mirtilos frescos ou congelados diariamente. Adiciona-os a opções de pequeno almoço amigas dos rins, como papas de aveia com baixo teor de açúcar ou cereais integrais. Mistura-os em batidos com ingredientes de apoio aos rins, como sumo de arando, uma pequena quantidade de couve e leite de amêndoa sem açúcar. Desfruta-os como um simples snack ou uma sobremesa ligeira. Mantém os mirtilos selvagens congelados à mão durante todo o ano. Normalmente contém concentrações ainda mais elevadas de antocianinas benéficas. Considera a possibilidade de consumir mirtilos secos sem açúcar, com moderação. Quando não existirem frescos ou congelados, para obter o máximo de benefícios para os rins, escolhe mirtilos orgânicos sempre que possível para minimizar a exposição a pesticidas que podem sobrecarregar ainda mais os rins comprometidos. Os mirtilos silvestres, normalmente vendidos congelados, contêm geralmente concentrações mais elevadas de compostos benéficos do que as variedades cultivadas, o que os torna particularmente valiosos para fins terapêuticos. Se ainda estiveres a ver este vídeo e achares estas ideias valiosas, por favor comenta número 2 abaixo para me dizeres que estás aqui. E se ainda não te inscreveste, recomendo que te inscrevas e atives as notificações para não perderes nenhum vídeo sobre como melhorar a tua saúde naturalmente à medida que envelheces. Número 3. Alho. O antigo curandeiro dos rins. O alho tem sido reverenciado pelas suas propriedades medicinais há milhares de anos em todas as culturas, mas a ciência moderna está agora a confirmar o que os curandeiros tradicionais há muito suspeitavam: este bulbo pungente tem benefícios notáveis para a saúde dos rins, especialmente em adultos mais velhos com doença renal crônica. O alho contém compostos de enxofre úmicos que podem melhorar a função renal, reduzir a inflamação, normalizar a pressão arterial e, potencialmente, reverter aspectos da lesão renal que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Se te foi diagnosticado um declínio da função renal, incorporar o alho na tua dieta diária pode ajudar a restaurar a saúde renal que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna o alho tão excepcionalmente eficaz para a saúde dos rins é o seu composto ativo alicina, que é libertado quando o alho é esmagado ou picado e exposto ao ar. Esta molécula, que contém enxofre e os seus derivados, tem efeitos notáveis nos sistemas cardiovascular e renal.
Uma das formas mais importantes de o alho beneficiar a função renal é ao baixar naturalmente a pressão arterial. A hipertensão é tanto uma causa como uma consequência da doença renal, criando um ciclo vicioso de danos. Ao ajudar a normalizar a pressão arterial, o alho reduz o estresse mecânico nos glomérulos, as unidades de filtragem dos rins, permitindo que estas estruturas delicadas funcionem de forma mais eficiente. Um estudo de referência publicado no Journal of Renal Nutrition demonstrou que os pacientes com doença renal crônica que consumiram o extrato de alho diariamente durante 12 semanas registraram uma redução média da pressão arterial sistólica de 11 mmHg, uma melhoria significativa que beneficia diretamente a função renal. Os investigadores observaram que esta redução da pressão sanguínea foi acompanhada por melhorias mensuráveis nas taxas de filtração e reduções na fuga de proteínas na urina, proteinúria, um marcador-chave de danos nos rins. Mas os benefícios renais do alho vão muito além da regulação da tensão arterial. É um poderoso agente anti-inflamatório natural, que ajuda a arrefecer a inflamação crônica que danifica as estruturas renais e acelera a progressão da doença. Um estudo publicado na Inflammation Research mostrou que os compostos de enxofre no alho visam especificamente as vias inflamatórias ativas na doença renal, ajudando a interromper o ciclo de inflamação e danos nos tecidos. Além disso, estes compostos ajudam a reduzir o estresse oxidativo, um dos principais contribuintes para a deterioração dos rins em adultos mais velhos, aumentando as defesas antioxidantes naturais do corpo. Talvez o mais impressionante seja que a investigação sugere que os compostos do alho podem ajudar a dissolver os cálculos renais e a prevenir a sua formação, um benefício significativo para os muitos idosos com doença renal crônica que também são propensos à formação de cálculos. Os compostos de enxofre no alho ajudam a prevenir a formação de cristais nos rins e no trato urinário, reduzindo o risco de danos relacionados com as pedras no tecido renal já comprometido. Considera a experiência de Eleanor. Aos 75 anos, há vários anos que ela tem vindo a gerir a doença renal crônica de fase 3, com uma função em declínio gradual apesar da adesão à medicação e das restrições alimentares. A sua taxa de filtração glomerular estimada, TFG, tinha diminuído para 42 ml/min, e sentia fadiga frequente e um ligeiro inchaço nos tornozelos. Depois de ler sobre os benefícios renais do alho, Eleanor decidiu incorporá-lo na sua rotina diária. Comecei a consumir 1 ou 2 dentes de alho fresco diariamente, explica Eleanor. Cortava-o finamente e deixava-o repousar durante 10 a 15 minutos antes de o adicionar às refeições para maximizar o teor de alicina. Nos dias em que não podia incluir alho fresco nos meus cozinhados, tomava um suplemento de alho envelhecido de alta qualidade depois de verificar com o meu médico que não iria interferir com os meus medicamentos. Após cerca de 2 meses de consumo consistente de alho, Eleanor começou a notar melhorias nos seus níveis de energia e uma redução do inchaço nas extremidades. Quando Eleanor voltou para a sua avaliação trimestral da função renal, as suas análises ao sangue revelaram melhorias modestas mas significativas. A minha creatinina tinha diminuído ligeiramente e a minha TFG tinha aumentado 4 pontos, recorda. O meu nefrologista ficou bastante surpreendido, pois raramente via este tipo de melhorias em pessoas da minha idade com doença renal estabelecida. Quando mencionei o alho, ele mostrou-se interessado e apoiante, em vez de desdenhar. Após 6 meses de consumo diário de alho, juntamente com os medicamentos prescritos e a dieta renal, a função renal de Eleanor estabilizou e a sua tensão arterial melhorou o suficiente para que o médico reduzisse a dosagem da medicação antihipertensiva. O que mais me surpreendeu, observa Eleanor, foi o facto de algo tão simples e acessível como o alho poder influenciar a algo tão complexo como a função renal quando adicionado ao meu tratamento convencional. Agora mantenho a função renal estável há mais de 1 ano, ao contrário do declínio progressivo que estava a ter antes. A experiência de Eleanor alinha-se com a investigação emergente sobre o alho e a saúde dos rins. Um estudo particularmente notável publicado na Nephrology Dialysis Transplantation seguiu pacientes com doença renal crônica que consumiram suplementos de alho diariamente durante 6 meses. Os investigadores observaram reduções significativas nos marcadores inflamatórios especificamente associados a danos nos rins,
melhorias nos perfis lipídicos importantes para a saúde dos rins e estabilização das taxas de filtração em muitos participantes, benefícios não observados no grupo de controlo. Outro projeto de investigação impressionante, publicado no International Journal of Molecular Sciences, demonstrou que os compostos de alho ajudaram a proteger as células renais de várias toxinas e reduziram a formação de tecido fibrótico, cicatriz, nas estruturas renais, ajudando essencialmente a preservar o tecido renal funcional que, de outra forma, se poderia perder devido à progressão da doença. Para incorporar mais alho que cura os rins na tua rotina, consome 1 a 2 dentes de alho frescos diariamente, picados ou esmagados e deixados a repousar durante 10-15 minutos antes de cozinhar para maximizar a formação de alicina. Adiciona alho picado ao azeite para dar sabor a vegetais, cereais integrais ou proteínas magras adequadas à tua dieta renal. Assa os bulbos de alho inteiros até ficarem macios para obteres um sabor mais suave que é mais fácil de consumir em grandes quantidades. Considera suplementos de extrato de alho envelhecido de alta qualidade. Se o sabor ou odor do alho fresco for problemático, consulta primeiro o teu profissional de saúde. Adiciona o alho no início do processo de cozedura para um sabor mais suave ou mais tarde para efeitos terapêuticos mais fortes. Combina-o com ervas amigas dos rins, como a salsa, que podem ajudar a atenuar o hálito a alho, ao mesmo tempo que acrescentam benefícios renais complementares para obteres o máximo de benefícios para a saúde dos rins. Utiliza sempre que possível alho fresco em vez de pré-triturado ou em pó, uma vez que o teor de alicina é mais elevado nos dentes acabados de triturar. Se usares suplementos, procura produtos padronizados de extrato de alho envelhecido, que mostraram benefícios consistentes em pesquisas relacionadas com os rins. Normalmente causam menos desconforto digestivo do que o alho cru. Número 4. Cebolas. Ó protetor dos rins negligenciado. As cebolas podem trazer lágrimas aos teus olhos quando as cortas, mas estes vegetais do dia a dia são extraordinariamente promissores para adultos com mais de 60 anos com doença renal crônica relacionadas com o alho, mas com seu próprio perfil único de compostos medicinais. As cebolas contêm nutrientes específicos e fitoquímicos que podem melhorar a filtragem dos rins, reduzir a inflamação, apoiar a desintoxicação e, potencialmente, reverter aspectos da lesão renal que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Se te foi diagnosticado um declínio da função renal, tornar as cebolas uma parte regular da tua dieta pode ajudar a restaurar a saúde renal que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna as cebolas tão excepcionalmente eficazes para a saúde dos rins é a sua rica concentração de quercetina e outros flavonoides, poderosos compostos vegetais com benefícios específicos para o tecido renal. A investigação demonstrou que a quercetina ajuda a proteger as delicadas estruturas dos rins dos danos oxidativos, reduzindo a inflamação que contribui para o declínio progressivo dos rins. Um estudo de referência publicado no Journal of Renal Nutrition demonstrou que a suplementação com quercetina melhorou os parâmetros da função renal em pacientes com saúde renal comprometida, com benefícios aparentes após apenas 8 semanas de consumo regular. Mas os benefícios renais das cebolas vão muito além do seu conteúdo de quercetina. Contém compostos de enxofre únicos semelhantes aos encontrados no alho, embora em proporções diferentes, que ajudam a melhorar a circulação dentro dos rins e apoiam os processos naturais de desintoxicação. Estes compostos ajudam a ativar a produção de glutatião, o antioxidante principal do corpo que desempenha um papel crucial nas vias de desintoxicação dos rins. Ao aumentar a atividade da glutationa, as cebolas ajudam os rins a processar e eliminar de forma mais eficiente os produtos residuais e as toxinas que, de outra forma, poderiam causar mais danos ao tecido renal comprometido. Além disso, as cebolas são diuréticos naturais que ajudam os rins a eliminar o excesso de líquidos, um benefício significativo para os muitos idosos com doença renal crônica que lutam contra a retenção de líquidos e a hipertensão. Ao contrário dos diuréticos farmacêuticos que podem prejudicar a função renal, as propriedades diuréticas naturais das cebolas atuam suavemente, fornecendo simultaneamente nutrientes que apoiam a saúde renal em geral.
Uma investigação publicada no European Journal of Nutrition mostrou que consumo regular de cebola ajudou a normalizar a produção de urina e a reduzir o edema em indivíduos com disfunção renal ligeira. Talvez o mais impressionante seja que os estudos sugerem que os compostos da cebola podem ajudar a prevenir a formação de pedras nos rins e a dissolver pequenas pedras existentes, um benefício significativo para os indivíduos com doença renal crônica, que estão frequentemente em maior risco de formação de pedras. Os compostos de enxofre e os flavonoides da cebola ajudam a prevenir a formação de cristais nos rins e no trato urinário, reduzindo o risco de danos relacionados com os cálculos no tecido renal já comprometido. Considera a experiência de James. Aos 70 anos, ele estava a gerir uma doença renal crônica de fase 2 a 3 há vários anos, após um ataque cardíaco e um período de lesão renal aguda. Embora tivesse recuperado da lesão aguda, a sua função renal continuava comprometida, com uma taxa de filtração glomerular estimada, TFG, de 55 ml/min e problemas periódicos de retenção de líquidos. Depois de pesquisar abordagens naturais para a saúde dos rins, James descobriu os potenciais benefícios das cebolas e decidiu incorporá-las livremente na sua dieta diária. Comecei a adicionar cebolas a praticamente todos os pratos salgados que preparava. Explica James. Cebolas vermelhas em saladas, cebolas amarelas em pratos cozinhados e até cebolas doces como acompanhamento. O meu objetivo era consumir pelo menos meia cebola média por dia. De alguma forma, após cerca de 2 meses de consumo consistente de cebola, James começou a notar mudanças, particularmente menos inchaço nos tornozelos e melhores níveis de energia. Quando James voltou para a sua avaliação semestral da função renal, o seu nefrologista ficou surpreendido por encontrar melhorias modestas nas suas análises ao sangue. A minha creatinina tinha diminuído ligeiramente e a minha TFG tinha melhorado vários pontos, recorda James. O meu médico ficou particularmente impressionado com a redução da albumina na minha urina, o que indica uma menor fuga de proteínas e uma função glomerular mais saudável. Quando mencionei o meu aumento intencional no consumo de cebolas, ele ficou intrigado e não desdenhoso. Após 9 meses a fazer das cebolas um alimento básico diário, juntamente com os medicamentos prescritos, a função renal de James estabilizou e alguns parâmetros mostraram pequenas melhorias contínuas. O que mais me surpreendeu, observa James, foi o facto de algo tão comum e acessível como as cebolas poder ter um impacto significativo na saúde dos meus rins, quando a sabedoria convencional sugeria que a minha função renal iria provavelmente continuar a diminuir gradualmente. A experiência de James alinha-se com a investigação emergente sobre as cebolas e a saúde dos rins. Um estudo particularmente notável publicado na Renal Failure examinou os efeitos da quercetina, o principal flavonoide das cebolas, na função renal em indivíduos com saúde renal comprometida. Os investigadores observaram reduções significativas nos marcadores de estresse oxidativo no tecido renal, melhorias na depuração da creatinina e aumento da atividade das enzimas antioxidantes, todos indicadores de melhoria da função renal. Outro projeto de investigação impressionante publicado na Phytotherapy Research demonstrou que os compostos da cebola ajudaram a proteger as estruturas renais de várias nefrotoxinas e reduziram a formação de lesões inflamatórias no tecido renal, ajudando essencialmente a preservar o tecido renal funcional que, de outra forma, poderia ser perdido devido à progressão da doença. Para incorporar mais cebolas que curam os rins na tua rotina, procura consumir pelo menos metade de uma cebola média diariamente. De várias formas adiciona cebolas vermelhas cruas a saladas e sanduíches para obteres o máximo de quercetina. A quercetina perde-se parcialmente ao cozinhar. Inclui cebolas salteadas como base para sopas, guisados e outros pratos cozinhados. Assa cebolas com azeite como acompanhamento saboroso, rico em compostos que apoiam os rins. Faz cebolas em picles rápidos com vinagre de cidra de maçã como condimento amigo dos rins. Prepara pratos ricos em cebola, como a sopa de cebola francesa, modificada para ter menos sódio para a saúde dos rins. Para obteres o máximo de benefícios renais, incorpora vários tipos de cebolas na tua dieta. As cebolas vermelhas contêm normalmente os níveis mais elevados de quercetina, enquanto as cebolas amarelas fornecem mais compostos de enxofre.
Se as cebolas cruas causarem desconforto digestivo, experimenta mergulhar as cebolas cortadas em água fria durante 10-15 minutos antes de as consumires, para reduzir a sua picante e preservar a maioria dos compostos benéficos. Se ainda estiveres a ver este vídeo e achares estas ideias valiosas, por favor comenta número 4 abaixo para me dizeres que estás aqui. O teu envolvimento ajuda-nos a continuar a criar conteúdos que respondem às tuas preocupações de saúde. Número 5. Repolho, o humilde regenerador de rins. A couve pode parecer um simples vegetal, mas esta planta crucífera despretensiosa contém compostos notáveis que podem transformar a saúde dos rins de adultos com mais de 60 anos com doença renal crônica. Tanto as variedades verdes como as vermelhas fornecem fitoquímicos únicos que podem reduzir a inflamação dos rins, apoiar as vias de desintoxicação, proteger as estruturas de filtração e, potencialmente, reverter aspectos dos danos nos rins que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Se te foi diagnosticado um declínio da função renal, tornar a couve uma parte regular da tua dieta pode ajudar a restaurar a saúde renal que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna a couve tão excepcionalmente eficaz para a saúde dos rins é a sua alta concentração de glucosinolatos, compostos contendo enxofre que se convertem em isotiocianatos quando as células da planta são quebradas por corte ou mastigação. Estes isotiocianatos, particularmente o sulforafano, têm efeitos poderosos no tecido renal. A investigação demonstrou que o sulforafano ativa a via NRF2, um sistema de defesa celular que protege contra o estresse oxidativo e a inflamação, dois dos principais fatores de progressão da doença renal. Ao ativar esta via de proteção, os compostos da couve ajudam a proteger as estruturas renais dos danos contínuos, apoiando simultaneamente os mecanismos de reparação celular. Um estudo inovador publicado no jornal of Nutrition demonstrou que consumo regular de vegetais crucíferos, como a couve, estava associado a um declínio significativamente mais lento da função renal entre adultos mais velhos com doença renal existente. Os investigadores descobriram que as pessoas que consumiam as quantidades mais elevadas destes vegetais apresentavam um declínio da função quase 70% menor ao longo de 5 anos, em comparação com as que consumiam menos, um grau de proteção notável que poucas intervenções médicas conseguem igualar. Mas os benefícios renais da couve vão além da proteção celular. Também é naturalmente pobre em potássio, ao mesmo tempo que é rica em vitamina K, vitamina C e fibras, o que a torna um dos poucos vegetais que os doentes renais podem consumir livremente, mesmo quando estão sujeitos a restrições de potássio. Além disso, a couve atua como um diurético natural, ajudando os rins a eliminar o excesso de líquidos e toxinas sem sobrecarregar os mecanismos de filtragem. Este efeito diurético é particularmente valioso para adultos mais velhos com doença renal, que muitas vezes lutam com a retenção de líquidos e hipertensão. Talvez o mais impressionante seja o facto de a investigação sugerir que os componentes da couve podem ajudar a regenerar determinados tecidos renais que se pensava estarem permanentemente danificados. Um estudo publicado no American Journal of Physiology Renal Physiology descobriu que o sulforafano estimulou a proliferação de células tubulares renais, as estruturas nos rins responsáveis pela reabsorção e secreção, e protegeu-as de várias toxinas que normalmente causam a morte celular. Esta capacidade regenerativa faz com que a couve tenha um valor único para as pessoas que desejam restaurar a função renal em vez de simplesmente retardar o seu declínio. Considera a experiência de Patrícia. Aos 76 anos, ela estava a gerir a doença renal crônica de fase 3 há quase 5 anos, com a sua taxa de filtração glomerular estimada, TFG, a diminuir gradualmente para 38 ml/min, apesar da adesão à medicação. O seu nefrologista tinha avisado que se esperava um declínio contínuo e ela tinha começado a discutir as opções de diálise. Depois de pesquisar abordagens nutricionais para a doença renal, Patrícia ficou intrigada com os potenciais benefícios da couve e decidiu fazer dela um alimento básico. Comecei a incorporar a couve nas minhas refeições pelo menos 4 vezes por semana, explica Patrícia. Por vezes como salada de repolho feita com vinagre de cidra de maçã em vez de maionese, por vezes ligeiramente salteada com alho e azeite.
e por vezes adicionada a sopas e guisados. Certifiquei-me de incluir tanto as variedades verdes como as vermelhas, devido aos seus perfis nutricionais ligeiramente diferentes. Após cerca de 3 meses de consumo consistente de couve, Patrícia começou a notar mudanças, particularmente melhores níveis de energia e redução do inchaço nas pernas. Quando Patrícia regressou para a sua avaliação trimestral da função renal, as suas análises ao sangue revelaram algo inesperado: os seus números tinham, na verdade, melhorado ligeiramente, em vez de continuarem a sua tendência descendente anterior. A minha creatinina tinha diminuído e a minha TSG tinha aumentado vários pontos, para 43 ml/min, recorda. O meu médico ficou bastante surpreendido, pois raramente via este padrão de melhoria em pessoas da minha idade com doença renal estabelecida. Quando mencionei o meu aumento intencional no consumo de couves, ele apoiou-me e encorajou-me a continuar. Após um ano a fazer da couve uma parte regular da sua dieta, juntamente com os medicamentos prescritos, a função renal de Patrícia estabilizou e a sua TSG manteve-se melhorada em 45 ml/min. O que mais me surpreendeu, observa Patrícia, foi o facto de algo tão simples e acessível como a couve poder influenciar a algo tão complexo como a função renal. O meu nefrologista menciona agora o meu caso a outros doentes como um exemplo de como a nutrição pode por vezes ajudar a estabilizar ou mesmo melhorar ligeiramente a função renal, ao contrário do típico declínio progressivo. A experiência de Patrícia alinha-se com a investigação emergente sobre a couve e a saúde dos rins. Um estudo particularmente notável publicado na Clinical Nutrition acompanhou pacientes com doença renal crônica de fase 3 a 4 que aumentaram o seu consumo de vegetais crucíferos com baixo teor de potássio, como a couve. Os investigadores observaram reduções significativas nos marcadores inflamatórios associados a danos nos rins, melhorias no estado antioxidante e estabilização das taxas de filtração em muitos participantes, benefícios não observados no grupo de controlo. Outro projeto de investigação impressionante, publicado na Food Function, demonstrou que o extrato de couve ajudou a proteger as células renais de várias toxinas e reduziu a formação de tecido fibrótico, cicatriz, nas estruturas renais, ajudando essencialmente a preservar o tecido renal funcional que, de outra forma, poderia ser perdido devido à progressão da doença. Para incorporar mais couves que curam os rins na tua rotina, procura consumir pelo menos 1 a 2 chávenas de couve várias vezes por semana. Prepara saladas de repolho simples utilizando molhos amigos dos rins, vinagre de cidra de maçã, azeite, sumo de limão. Salteia ligeiramente a couve cortada em pedaços com alho e azeite como acompanhamento. Adiciona a couve a sopas e guisados durante os últimos minutos de cozedura para preservar os compostos mais benéficos. Experimenta couves fermentadas, como chucrute ou kimchi, para obteres benefícios probióticos adicionais. Escolhe versões com baixo teor de sódio se for necessário restringir o sódio. Inclui as variedades de couve verde e vermelha para os seus perfis nutricionais complementares para obteres o máximo de benefícios renais. Evita cozinhar demasiado a couve, uma vez que calor prolongado pode degradar alguns dos seus compostos benéficos. Métodos de cozedura rápida, como saltear ligeiramente ou adicionar as sopas imediatamente antes de servir, ajudam a preservar as propriedades curativas dos rins. Se a couve crua causar desconforto digestivo, experimenta cozê-la ligeiramente a vapor, o que a torna mais fácil de digerir, preservando a maioria dos compostos benéficos. Considerações finais: restaurar os teus rins através da nutrição. Ao concluirmos esta exploração dos alimentos que podem ajudar a melhorar a doença renal crônica após os 60 anos, reserva um momento para refletir sobre a profunda ligação entre o que comes e a saúde destes órgãos vitais de filtragem. O declínio da função, a inflamação e os danos progressivos que caracterizam a doença renal crônica não são apenas consequências inevitáveis do envelhecimento, são frequentemente sinais de que os teus rins precisam de apoio nutricional específico. Ao incorporar estes 5 alimentos poderosos na tua dieta regular, estás a fornecer ao teu sistema renal os compostos de que necessita para potencialmente curar e restaurar a função. Vamos rever os 5 alimentos notáveis que abordamos que podem ajudar a melhorar a doença renal crônica após os 60 anos.
Arandos ricos em proantocianidinas do tipo A que impedem a adesão bacteriana e reduzem a inflamação dos rins. Mirtilos que fornecem antocianinas que melhoram o fluxo sanguíneo renal e protegem as estruturas de filtração. Alho contendo alicina e outros compostos de enxofre que normalizam a tensão arterial e melhoram a função renal. Cebolas que contêm quercetina e flavonoides que reduzem os danos oxidativos e apoiam a desintoxicação. A couve contém glucosinolatos que ativam os sistemas de proteção celular e podem apoiar a regeneração dos tecidos. O que mais se destacou para ti? Quais destes alimentos que curam os rins vais incorporar de forma mais consistente na tua dieta? Talvez tenhas evitado frutos como os arandos e os mirtilos, sem te aperceberes dos seus benefícios específicos para a função renal. Talvez tenhas subestimado o potencial terapêutico de vegetais comuns como a cebola e a couve. Ou talvez tenhas consumido estes alimentos ocasionalmente, mas não de forma suficientemente consistente para perceber todo o seu potencial de apoio aos rins. A beleza desta abordagem à saúde dos rins é a sua simplicidade e acessibilidade. Não precisas de alimentos ou suplementos especializados caros, apenas uma lista de compras focada nestes 5 alimentos poderosos. E, ao contrário de muitas abordagens farmacêuticas que se limitam a gerir os sintomas ou a abrandar o declínio, estes alimentos visam vários mecanismos em simultâneo, permitindo potencialmente uma melhoria real da função renal, em vez de apenas uma deterioração mais lenta. Quero enfatizar que esses alimentos funcionam melhor como parte de uma abordagem abrangente para a saúde dos rins, que inclui cuidados médicos adequados. As pessoas cujas histórias eu partilhei continuaram a tomar os medicamentos prescritos e a seguir outros aspectos dos seus planos de tratamento enquanto adicionavam estes alimentos às suas rotinas. As melhorias que experimentaram vieram de complementar o tratamento convencional com apoio nutricional, não substituindo os cuidados médicos necessários. Trabalha sempre com os teus profissionais de saúde, especialmente com o teu nefrologista, e informa-os das alterações alimentares que estás a fazer. Gostaríamos muito de ouvir a tua experiência. Por favor, deixa um comentário abaixo partilhando uma ideia deste vídeo que te tenha surpreendido, ou um alimento que planeis incorporar de forma mais consistente na tua dieta. As tuas experiências e perguntas não só nos ajudam a criar melhores conteúdos, como também podem inspirar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes com a saúde dos rins. Se achaste esta informação valiosa, por favor subscreve e partilha este vídeo com alguém de quem gostes e que possa estar preocupado com a saúde dos rins. O teu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdos baseados em provas que podem realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado por investires tempo em aprender como apoiar a saúde dos teus rins através da nutrição. Lembra-te, a função renal em qualquer idade é influenciada pelos alimentos que ingeres de forma consistente. A melhor altura para começar a nutrir melhor os teus rins é hoje. O teu futuro eu irá agradecer-te pela dádiva de uma função renal melhorada, mais energia e, potencialmente, a liberdade da progressão para a diálise que tantos consideram inevitável.